Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas, criptoativos e assuntos aleatórios. Eu já estou aqui com os nossos analistas da Monet, Luiz Sesta, seja bem-vindo. Obrigado, Helena. E Felipe Paleta. E nosso tema de hoje são IPOs. Bom, primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né, os nossos especialistas que vão comentar isso, é o seguinte: lá por volta de 2007 a gente teve uma onda de IPOs aqui no Brasil, né? Essa onda deu uma arrefecida, ficou um pouquinho morna, um pouquinho esfriou, vamos dizer assim. E recentemente os IPOs voltaram à moda aqui no Brasil, né? Qual que é o motivo disso? Podem escolher aí quem começa respondendo. Pode ser você, Sexta. Bom, acho que o motivo mais claro dessa volta dos IPOs foi exatamente a redução da taxa de juros, né? Acho que a redução da taxa de juros, ela de alguma maneira empurra a maioria dos investidores para ativos de mais risco. Então é natural que as empresas encontrem nesse cenário de menos taxa de juros, na verdade, espaço para virem ao mercado e abrirem o capital. Voltarem ao mercado e abrirem o capital na bolsa, né? Então acho que a taxa de juros é um dos principais componentes aí que fizeram essa avalanche de IPOs retornando. Acho que tem um outro ponto também que acho que um posicionamento de política econômica do país também mudou um pouco, né? A gente tinha uma dependência muito grande do investimento do governo, né? Então a presença do auxílio de investimentos governamentais para grandes empresas era muito representativa, então a gente tinha um aprofundamento muito pequeno do mercado de capitais, né? Então aos poucos, principalmente por conta da queda da taxa de juros, eu acho que isso também impulsionou mais empresas a enxergarem o mercado de capitais, a enxergarem o mercado acionário como uma forma de captar recursos. Então, por isso que desde 2019 aí, a gente está vendo um ciclo positivo aí de empresas se lançando no mercado. Então, e o que é interessante é que nessa movimentação toda de IPOs, né, tem algumas empresas que optaram por abrir o capital aqui no Brasil, mas algumas optaram por abrir nos Estados Unidos, principalmente, né? Qual que é a grande diferença de uma movimentação versus a outra e, principalmente, qual é que vocês dois acham a melhor? Vou começar pelo Paleta. Eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, a maturidade dos mercados, né? Então, primeiro, abrir capital aqui no Brasil sempre foi mais caro, né? Então, vou usar aqui uma referência básica. E o custo para uma empresa, o custo de emitir uma empresa aí no mercado, listar uma empresa no mercado, aqui no Brasil custa alguma coisa entre 4% e 6%, digamos assim, do volume de oferta, né? Do volume que vai ser captado, enquanto lá fora gira mais em torno da casa de 1%, 2%. Né? Então, financeiramente falando, fazia mais sentido para algumas empresas se listarem lá fora. Né? Então, você tinha já um filtro, somente empresas com médio, grande porte abriam capital, né, aqui no Brasil, e especialmente as empresas optando por fazer lá fora, porque você acessa um público mais maduro, inclusive valuations mais altos, né? Então, você consegue lançar a sua empresa no mercado, com um mercado que está acostumado a parear ou ter um par de comparação que é avaliado muito mais caro do que aqui no mercado brasileiro, né? Então, sempre fez muito sentido, fundamentalmente falando, assim, para as empresas se lançarem lá fora. Eu acho que é importante essa colocação, mas principalmente olhando-se da ótica da empresa, né? Ótica de custo de captação da empresa. Porque se a gente fizesse um paralelo relativamente bem rápido, né? A XP está listada lá fora, tem PDRs aqui internamente, mas é uma empresa completamente ligada ao mercado brasileiro ainda, né? Se ela não fosse listada lá em Nova York, só fosse listada aqui no Brasil, será que ela tradearia com um múltiplo mais baixo? Então, quando a gente olha do ponto de vista do investidor, talvez se a XP só fosse listada no Brasil, conseguiria comprar a mesma empresa por um múltiplo mais baixo do que está listado lá fora. Então, tem esses dois pesos aí que a gente precisa sempre balancear, né? Muito provavelmente a listagem lá fora
muito mais importante para as empresas do que exatamente uma boa ou um melhor investimento ainda para os investidores locais, né? Sabe aquela história da Havaiana, né? O brasileiro aqui não paga tão caro quanto o pessoal na Europa, nos Estados Unidos paga, né? Então eu acho que vale um pouco essa comparação. Mas resumindo, abrir capital lá fora, as empresas tendem a captar mais no mercado mais maduro, pagando menos. Então por que tem empresa que ainda abre capital no Brasil? Porque também tem uma curva de entendimento do mercado, né? As empresas que se lançam lá fora, que já tem um certo branding, tem um entendimento e tem, desse outro lado, pares que são mais comparáveis, né? Algumas empresas que talvez fujam um pouco da zona de conforto, digamos assim, e facilidade, né, dos bancos internacionais de venderem essas teses lá fora, né? Tem todo esse trabalho dos bancos de investimentos de promoverem essas teses. Acho que para algumas empresas não faz tanto sentido assim, né? Especialmente porque a gente tem aí um pool de empresas que estão listadas fora do Brasil, mas que se estivessem listadas aqui seriam maiores, algumas das maiores empresas do país, né? Então, nem toda empresa tem essa facilidade para se listar lá fora. Depende um pouco da maturidade dos setores que os investidores estão mais acostumados lá fora. Faz sentido. Eu adicionaria, acho que 2 pontos nesse lado. Acho que uma tem um pouco de complexidade, né? Porque toda a parte de reportes, porque tem toda aquela parte de reportes financeiros que são necessários que sejam adequados àquele mercado. E acho que uma outra coisa importante que precisa ser colocada é que um IPO de 500 milhões de reais, por exemplo, é um IPO pequeno aqui no Brasil, mas que de alguma maneira consegue ser colocado, né? O ideal é que seja perto de 1 bilhão de reais, alguma coisa assim. Mas 500 milhões de reais no IPO aqui, ou 100 milhões de reais lá nos Estados Unidos, é muito pouco, né? Não se... geralmente as empresas que fora dos Estados Unidos que vão captar lá, geralmente captam um volume muito maior. Então acho que tem essa questão também de tamanho da empresa para se listar lá fora como uma facilidade. Não é um impeditivo, mas as grandes ofertas geralmente têm mais apetite, né? Vocês não têm a impressão que o mercado brasileiro estava sedento, o mercado de investidores agora, estava sedento por IPOs, porque a gente pega uns IPOs aí que no lançamento, né, eles subiram pra caramba, depois despencaram, provavelmente o pessoal foi no FOMO, né, no Fear of Missing Out, ali na ansiedade para comprar, e depois disso, sei lá, foram ler de fato o prospecto, entender a empresa, e aí os preços desabaram. A gente vai falar um pouquinho mais sobre um caso específico daqui a pouco, mas vocês não têm essa impressão que a demanda estava muito grande também aqui no Brasil? Acho que a demanda estava alta, acho que inclusive pelo motivo pelo qual os IPOs começaram a subir, né? Pela taxa de juros. Então o investidor ele não via alternativa, né, para investir, sei lá, em renda fixa ou até em papéis mais conservadores, e a gente também tinha poucas opções, a gente tem poucas opções, né, de empresas listadas na bolsa, né? Então a gente tem aí pouco mais de 400 empresas listadas aqui no Brasil, né, e que tem liquidez, a gente poderia restringir aí pela metade essas ações que o investidor tem acesso. Então eu acho que tem um pouco desse ponto das pessoas quererem investir em novas teses, mas eu coloco um ponto de atenção, assim, eu sou muito negativo em relação aos IPOs, porque geralmente é o momento em que a empresa quer se avaliar lá na lua, né? E o investidor, pessoa física principalmente, é a pessoa que tem menos informação. Você está do lado oposto, né, da informação. Você sabe pouca coisa, o prospecto que sai da empresa ali reflete, sei lá, os últimos 3 anos. Basicamente a empresa pode estar no melhor ponto do ciclo, né, do seu modelo de negócio, de sazonalidade do seu modelo de negócio. Então, assim, é tudo muito assimétrico, né? Então, em geral, isso favorece movimentos como o que a gente viu, né? Então, a taxa de juros estava lá embaixo, as ações bateram lá em cima, essas empresas se lançaram com valuations muito altas e quem entrou aí na maior parte desses IPOs com certeza se arrepende hoje, porque caíram bastante, né, a maior parte deles. Então, vamos puxar o gancho para falar de um outro IPO que está acontecendo agora, que foi anunciado essa semana, né? O Paleta já discorreu longamente a respeito aí num vídeo que foi para o ar ontem aqui pela Monet. Mas a gente está falando de Nubank, né?
Expliquem para a gente, pode começar pelo Sexta, o que tem de novo nesse formato que a Nubank está propondo? Porque, de fato, eles falaram em aumentar em 5 vezes o número de investidores na Bolsa, é isso? Polêmico. Na verdade, eu acho que é mais uma forma de captação de clientes que o Nubank arrumou dentro dessa fórmula que eles estão propondo, né? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu com o Caixa Tem, da Caixa, em que simplesmente o depósito de um valor financeiro naquela conta corrente abriu o leque de várias pessoas que não eram bancarizadas, entraram nesse mercado pelo simples fato de depositarem o dinheiro na conta dela. Acho que é uma das maneiras que o Nubank viu, ou seja, uma maneira relativamente barata de fazer uma captação de clientes, simplesmente depositar um dinheiro na conta dos correntistas, né, das pessoas. Então, eu vejo isso muito mais como um movimento de captação de cliente. Meu pai pode continuar. Não, no final das contas, recentemente o Nubank comprou a Easy Invest, né? Então faz total sentido ele fomentar o mercado de capitais, fomentar os investimentos em ações, em fundos de investimentos imobiliários. Então uma coisa puxa a outra, né? Acho que essa é um detalhe importante. Eu ia complementar justamente nesse ponto. Assim, ela adquiriu a Easy Invest, né? Uma corretora que tinha ali por volta de 2,9 milhões de correntistas, enquanto ela hoje já atinge um mercado de 48 milhões de pessoas. Então ela precisa fazer essa conversão, né? Levar mais pessoas para o Nuinvest. Então, derrubar para a corretora. Precisa derrubar para a corretora, né? Justamente porque, vamos lembrar lá do modelo do Nubank, né? Era o cartão sem taxa, é uma empresa que vai ter uma receita cerca de 10 vezes menor do que um banco tradicional, na média para o cliente, e ela vai conseguir construir essa linha de contribuição para o cliente ao longo do tempo, adicionando mais modelos de negócio. Então, adicionou empréstimo, adicionou seguros, né? Adicionou investimento com aquisição de Nubank. Então, isso vai trazer um diferencial em receita média para o cliente, né? E fala sério, assim, você vai receber um BDR que vale 1/6 de uma ação listada lá fora e que vai valer R$10 e que você não pode vender por 12 meses, né? Então, é uma estratégia genial de marketing. E assim, ao mesmo tempo, zero questionamento, porque é muito legal, porque vai fazer com que as pessoas conheçam, né, o mercado acionário, né? Então, se a gente considerar que no máximo aí da oferta, até 25 milhões de pessoas podem receber esse BDR, muito parecido lá com o que a pessoa recebia uma ação por linha telefônica, né? Não quer dizer que ela vai transferir isso para uma corretora, que vai ser um cliente ativo na bolsa, né? Mas de qualquer forma já é um passo adiante, né? Um passo adiante para a pessoa se interessar por aprender, se interessar por conhecer outras ações e possibilidades de investimento. Então, eu achei uma sacada não só de marketing muito inteligente, mas assim, ajuda muito e contribui bastante para a educação financeira, né, no país. Essa era a minha próxima pergunta. O que vocês acham do modelo? O que você acha, Sexta? Do modelo de banco digital? Não, do modelo da Nubank de distribuir ações para os correntistas para fazer essa estratégia toda. Qual que é a tua opinião a respeito? Não, eu já comentei, não. Não, na verdade é uma estratégia de captação de clientes. Não, mas você acha legal? Você acha ruim? Não, acho super legal, acho super interessante. Acho que é uma das maiores sacadas que o banco pôde ter nos últimos anos para trazer mais gente para o mercado, para o mercado de capitais, né? Então acho que foi uma sacada super interessante. Não, parece ser brilhante. Tem notícia de alguma outra empresa que tenha feito isso no mundo, vocês sabem? Imagina que você está abrindo uma conta na corretora por R$10 do cliente. Simples assim. Exato. É um lead barato. É muito barato. Super barato, né? Se pensar que o custo de aquisição de cliente deles é de $5, né? É mais barato do que isso, né? E ela vai ter uma janela aí de 30 dias que pode atrair novos clientes, né? E os clientes que ela tem adquiridos hoje já tem acesso a um leque de produtos muito grande, né? Eu, quando fiz minha conta lá do Nubank, sei lá, 2015, 2016, fiz a conta porque era o cartão de crédito sem taxa de anuidade, né? Uhum. Hoje, o novo cliente que entra, ele já tem acesso a um leque de serviço muito maior. Então, ele gasta mais com o Nubank. Então, uma estratégia muito assertiva justamente no momento que a empresa lista lá fora, né? Então dá um acesso global para a empresa e a empresa está evoluindo geograficamente, né? Então no México já é a maior emissão de cartões de crédito, entrou em 2020 no México. Nossa. Né?
Então é uma empresa que tem tudo para se tornar um dos maiores bancos da América Latina assim, nos próximos anos. Aqui no Brasil, você sabe qual é a posição? Em emissão de cartões? Em emissão de cartão. Não tenho certeza. Eu não vou arriscar aqui chutar mas deve ser uma das maiores também, né? No top 5, com certeza. Porque ela, no final das contas ela nasceu, né? Todo mundo queria ter o cartão roxinho, né? Todo mundo queria mostrar, colocar na maquininha o cartão roxinho. Lembra que era só por indicação, você podia indicar 2 pessoas só para ter Nubank, era exclusivo. Eles conseguiram lançar um negócio grátis e exclusivo ainda, um negócio. Eu lembro que eu, assim, criei rapidamente, né? Assim que foi lançado, mas em algumas semanas clonaram meu cartão e desisti. Cancelei o cartão e nunca mais tive. Assim, eu acho genial, assim, porque o Nubank ele tem inovado muito, assim, consecutivamente, né, nos últimos anos. Então, assim, eu lembro que quando a gente fez aqui o nosso primeiro podcast, a gente falou da Anitta. Da né? Anitta no Conselho do Nubank, é verdade. Assim, é uma sucessão de fatos que inovam no mercado e que mostra que o Nubank tem um modelo que traz escalabilidade, né, e que compete de frente com os grandes bancos, né? Então, é um gigante já hoje, né, 48 milhões de clientes, mas que tem essa facilidade de se moldar ao novo, né, e que também atinge uma camada da população que é mal atendida, né, pelos bancos. O único problema aí, eles não bateram break-even ainda, né? Eles tiveram o primeiro semestre com lucro, mas ainda é uma empresa que tem que se provar, né? Uma empresa que tem que se provar e agora tem um prejuízo acumulado grandão lá de trás. Tem um prejuízo acumulado grande, mas mais do que nunca vai ter que provar que com o caixa que vai entrar da IPO, vai fazer as aquisições certas, né? Já está adquirindo aí a Olivia, né? Que é um player grande em planejamento financeiro, educação financeira, que surgiu nos últimos meses, e vai ter aí, chegar a captar 16 bilhões de reais, e 4 bilhões desses seriam focos de novos investimentos, né? De aquisições. Então, assim, é bastante grana na mão deles, e isso pode se converter em mais resultado. E aí isso pode fazer com que a empresa se torne lucrativa aí nos próximos 2 anos, assim, uma empresa referência em retorno. Mas é uma tese de crescimento, né? Você vai comprar no Nubank querendo comparar o resultado que ela vai te gerar com o Itaú, que já é um banco consolidado, tem capilaridade, já tem uma estabilidade de taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, né? É uma tese completamente diferente. Fora que os bancões também não estão exatamente parados, né? Vendo toda essa dinâmica que está acontecendo, seja com o Banco Pan, seja com o pessoal do Nubank, o próprio Banco Pactual, todos estão se mexendo de alguma maneira com o seu banco virtual, né? O Next, por exemplo, do Bradesco, tem quase 10 milhões de correntistas já. Então é bastante coisa que fica meio que invisível dentro de um banco do tamanho que é o Bradesco. Então não dá para falar que os bancões não estão se mexendo. Eles estão se mexendo sim, mas eles são tão grandes que esses correntistas ficam meio que perdidos lá no meio do balanço deles. 10 milhõezinhos de correntistas, coisa pouca. Bom, mas dando continuidade aqui ao nosso assunto IPOs, tem mais um que agora é polêmico. Recentemente a gente teve notícias de que, e aí porque foi amplamente divulgado pela internet, né, de que o Traders Club seria o short mais óbvio da Bolsa por uma série de motivos. Aí ali elencam acho que 10 motivos, se eu não me engano. Vocês concordam? Eu lembro, e aí eu vou dar um parênteses aqui, eu lembro quando saiu o prospecto de Traders Club, tinha um buzilhão de páginas, eu li e eu não entendi, eu realmente achei caro, né? Mas na abertura ele foi um desses casos aí, né? Na abertura ele subiu pra caramba e agora está indo ladeira abaixo. Vocês acham que Traders Club ainda é um short óbvio da Bolsa? Não é? Já corrigiu, não corrigiu? Foi lançado caro, não foi? O que vocês acham? Vou deixar para vocês ter começar falando. Acho que está tocando algum... O meu? Eu coloquei no Vibra. Um parênteses. Uma pausa. Sorry. Imagina. Vamos lá. Traders Club, qual é a sua opinião? Nas perguntas anteriores, que eu deixei de falar uma coisa que acho que é super importante quando a gente está falando de
de IPOs é a maneira em que se precifica um IPO. Quando a gente tem mercado, né, a gente tem compradores e vendedores, o preço se forma de uma maneira muito mais muito ideal, né? É o preço que o mercado entende que existe lá. Porque se você acha que o preço que está lá não é o que deveria estar valendo, você vai lá e compra, ou se você acha que o preço está caro, você vai lá e vende. Mas quando a gente está falando de um IPO, não é bem assim. Quando a gente está falando de um IPO, as empresas fazem o que a gente chama de investor education, ou seja, visitam diversos potenciais acionistas, investidores, né? E a partir daí... Nossa Senhora. As empresas visitam os diversos investidores, né? E a partir daí se forma um book de ofertas, cada um coloca o seu book de ofertas ali, o seu preço máximo que o investidor deseja pagar ou quer pagar por aquela ação, né? Isso traz várias ineficiências no mercado, porque você dá poderes para o investment banking de direcionar uma parcela das ações para determinados investidores. A própria empresa pode tirar ou colocar algumas empresas dentro do seu cap table, né? Se a gente pode colocar dessa maneira. Então, a maneira como se cria o preço no IPO, na minha visão, está completamente errado. É artificial completamente demais, artificial. E o que a gente só vai ver exatamente o que o mercado acredita que a empresa vale nos próximos 3, 4 meses. Fora que ainda tem aquelas artimanhas que começaram a virar moda, né? Lançamento de ações com lock-up, sem lock-up. Em 2007 não existia isso. Quando participava de processo de lançamento de ações em bolsa, era assim, muito mais simples. Hoje tem diversas artimanhas que se pode provocar. Você já começava a comprar, já podia sair vendendo. Exatamente. Na verdade, era um mundo em que a regulamentação ou os entraves eram muito menores, né? E quando os entraves são menores, você cria uma maior capacidade de precificação real daquele ativo. Agora, da maneira como as empresas se listam, com lock-up, sem lock-up, quanto que vai para investidor institucional, quanto que vai para investidor do varejo, isso daí torna praticamente impossível entender qual que vai ser a dinâmica do primeiro dia de oferta de uma ação, né? Então, acontece com o Traders Club e acontece também com diversos outros IPOs que entram aqui, empresas que abrem seu capital na bolsa. Será que não seria muito melhor simplesmente deixar as empresas listadas na bolsa e no primeiro dia fazer um leilão de compra e venda? Por que isso não acontece? Porque provavelmente vão entrar alguns acionistas que a empresa não gostaria que entrasse, o que é feito dentro do book, numa sala fechada com um IB. Então, o preço ideal seria fechado através de um leilão, mas coisa que não acontece nos IPOs, né? Fica a cargo do IB e também da empresa de direcionar para onde ele quiser as ofertas, né? E as empresas se preparam muito tempo, né, para fazer o IPO. Então, assim, tem também um pouco de estratégia operacional, financeira e contábil para apresentar a melhor foto, né? Quando você posta lá a foto no Instagram, você posta a sua melhor foto. A foto pode trazer mais curtida e mais engajamento para você. Todos os filtros regulatoriamente possíveis, né? Exatamente. Então, assim, para o investidor, especialmente o investidor, a gente está falando do investidor institucional, ele se aprofunda na tese, ele conhece a equipe de gestão, ele, de certa forma, já tem um acesso maior do que o investidor pessoa física para ter um julgamento sobre aquele modelo de negócio, né, sobre aquela companhia. Para o investidor pessoa física fazer essa análise, imagina, você tem 2 semanas para ler um prospecto de 1.300 páginas e entender e ser crítico em relação aos lançamentos contábeis, né, da companhia para ter um julgamento, né? Então, assim, quanto maior é a zona de conforto, né, de um investidor para fazer o julgamento, mais crítico ele consegue ser em relação àquilo que ele está vendo. Teve um movimento mais alto de aquisição de clientes nesse último trimestre do report, a gente não sabe se esses clientes vão permanecer, né? Essa inadimplência, por exemplo, do próprio Nubank, a gente pode... E uma das críticas ao IPO é esse, né? Porque
foram lançados vários produtos e serviços, os clientes novos já entram com mais produtos e serviços nesse momento, e de repente a inadimplência ainda não apareceu, né, no balanço de Nubank, de repente você não sabe se esse cliente que está entrando agora é um cliente que tem a mesma qualidade daquele cliente que o Nubank adquiriu lá em 2017. Então, eu acho que isso é uma regra que vale para todas as empresas que se lançam no mercado. Quer dizer que não tem oportunidades? Eu acho que não. Tem movimentos, por exemplo, como a gente viu, sei lá, Neoenergia lá atrás, foi um desinvestimento do BB, né, do Banco do Brasil. Então, assim, dependendo da fonte primária, do porquê que a empresa está se lançando no mercado, acho que se você conseguir entender minimamente isso, você já consegue filtrar o que você quer entrar ou não, né? Então, eu acho que, sim, tem alguns shorts óbvios aí na bolsa que apareceram nos últimos meses. Só tocando de novo no ponto do Nubank, eu li o prospecto com um pouco mais de cuidado, principalmente nas linhas de risco, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que eles estão se listando lá fora como se fosse uma startup. E como se tratando de uma startup, eles têm diversos waivers que eles conseguem por estar se listando dessa maneira. Inclusive, alguns riscos que estão detalhados no prospecto é que os números gerenciais podem ser inexatos. E mais do que isso... Que risco! Mais do que isso, né? A auditoria não pode, ela não é responsabilizada se alguma coisa de errado estiver no balanço, mesmo se ela fazer a assinatura, simplesmente porque ela está sendo listada como uma startup. Então, a facilidade de se listar lá fora dentro desse, que é o chamado Jobs Act, né? Foi uma das outras... Um dos outros motivos pelo qual o Nubank está se listando lá fora. Provavelmente ela não conseguiria se listar aqui dentro se ela não tivesse todos os números exatamente muito bem contabilizados e com uma auditoria assinando o seu balanço, né? Aqui no Brasil, as notícias que eu tenho é que tem se estudado bastante para fazer não um sandbox regulatório, mas algum tipo de afrouxamento aí nas regras para abertura de capital para empresas que se classificam. Seria tipo o Jobs Act brasileiro. Exato. Né? Só que a gente ainda não tem isso. A B3 deve estar perdendo empresas listadas aqui justamente por causa disso. Está perdendo, com certeza está perdendo. E o ponto todo, assim, é óbvio que uma descrição de risco dessa é super complicada, né? Mas principalmente quem está começando, e no caso, não sei se dá para chamar a Nubank classicamente de uma startup, aí você me diz, Sexta. Mas não no sentido de estar começando e ser pequena, isso sem sombra de dúvida não. Mas as empresas, assim, principalmente quando elas estão competindo com gigantes, elas precisam ter algum espaço para errar, né, para conseguir. A minha opinião é essa, né? Não, a minha opinião é assim, ela precisa ter um espaço para errar, mas mais importante do que isso é os investidores entenderem que existe esse espaço para errar. Então, quando o investidor investe nessas empresas, elas já sabem exatamente que podem conter com alguns riscos com relação aos dados que estão sendo apresentados. O ruim é a pessoa investir e não saber que os números podem conter algum erro. Então, desde que as coisas sejam colocadas na mesa de maneira clara, aí o jogo é muito melhor jogado, né? O investidor sabe precificar esse tipo de risco, né? Então, e aí a última pergunta, assim, como que vocês acham que essas empresas recentes tiveram, a grande maioria teve sucesso no IPO, né? Conseguiu captar tudo que tinha listado e teve uma... É sempre o mesmo gráfico, todo IPO que eu abro vai... Alguns não, mas a maioria deles nos últimos tempos subiu na primeira semana, chão. Subiu na primeira semana, chão. Todos aqui no Brasil. Como que vocês acham? É só essa assimetria? Há muita informação para pouco tempo da pessoa física absorver? É a falta, ou por consequência a falta de informação? O que vocês acham? Eu acho que tem dois fatores que são mais técnicos, depois a gente entra no fundamento, né? Tem um fator técnico que o Sistema, inclusive, já falou, que é essa questão do lock-up, né? Muitas IPOs que a gente viu, especialmente os que têm um menor volume de institucional, maior presença de investidores de varejo, né? Investidor pessoa física, então há uma postergação, né? Então, sei lá, tem um lock-up de 90 dias, esse movimento de venda daqueles investidores que entraram no IPO acontece depois desses 90 dias, então há uma queda, né, depois que passa esse período de bloqueio.
Tem também a questão da Bolsa de forma geral, né? O juros ele saiu lá da casa dos 2%, já está quase nos 8%, né? Então, também teve um movimento contra as ações de forma geral. E aí, a gente está falando do Ibovespa, está falando das maiores empresas do Brasil que já eram listadas e inclui também essas empresas, né? Então, elas sofreram também pelo panorama macro. Então, assim, tirando esses dois fatores que eu já citei, tem um fator do conhecimento mesmo, assim, de ter um impulsionamento, né? Tem os bancos que são formadores de opinião, né, no IPO, que é o banco que, de certa forma, empurra para o investidor de varejo essas teses, e o investidor ele fica mais refém. Então, aceita pagar um X preço pela empresa e, fundamentalmente, a empresa não vale, né? Então, essa correção, em algum momento, já tende a acontecer. Por quê? Porque, fatalmente, a empresa vai divulgar o próximo resultado, e o próximo, e talvez uma tese que parecia linda, né, ali no prospecto do IPO, ela se comprova, né, e o investidor tira todas as dúvidas. O investidor institucional ele é muito rápido, né, para se mexer, então ele acaba movimentando o preço, né. Então, eu acho que eu colocaria esses dois movimentos técnicos primeiro e depois essa questão do fundamento, né, de pagar caro por uma tese. O que você acha, Sexta? É isso aí? Não, é isso aí, e a gente volta novamente à maneira como os preços são criados no IPO. Acho que esse é um dos principais pontos importantes e que causa esse desbalanceamento logo depois da abertura, né? Quando você está fazendo o rateio das ordens, se você direciona uma parte dessas ordens para um grande investidor que vai comprar essas ações e sentar, você sabe que ele não vai tradear essas ações, e para aquele cara brasileiro que é um pouco menor, que queria uma parcela maior do que o que foi dado pela corretora para ele, no primeiro dia ele vai lá e compra e, enfim, tem vários outros investidores que gostariam de ter levado um pedaço maior, que acaba influenciando bastante o preço, coisa que não aconteceria se a gente de novo tivesse um leilão de abertura em um mercado mais organizado, né? Então, a maneira como se cria o preço inicial de um IPO também é prejudicial para a precificação nos próximos dias, né? Bom, quem sabe no futuro a gente não tenha regras aí um pouco mais justas, principalmente com a pessoa física, né? Um pouco mais para o mercado, né? O mercado decida. Exato. Para priorizar quem de fato acaba, no fim das contas, ou muitas vezes arcando com prejuízo, que é a pessoa física, né? Então... Mas está certo. Então, ficamos por aqui hoje no nosso Não Podcast. Não deixem de seguir a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet, com 2 T's, e a gente se vê na semana que vem. Até!